30 dias de propósito pela família. Dia 17. Crianças e adolescentes merecem isso? Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Mateus capítulo 21, versos 15 e 16. 18 de maio é comemorado o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esta data foi instituída para marcar o caso Araceli Crespo, que aos 8 anos de idade, em 1973, foi espancada, drogada, estuprada e assassinada brutalmente. Este caso maculou a história de nossa nação. Nosso país, em 2022, de acordo com as informações trazidas pelo site da Rádio Senado, ocupava o 2º lugar no ranking mundial de exploração sexual de crianças e jovens, com cerca de 500 mil de vítimas a cada ano. Destas, estima-se que 75% sejam meninas e negras. O que podemos fazer como família cristã diante de um tipo de crime que tem crescido assustadoramente em nossa nação? O texto escolhido parece ter uma conotação alheia, mas se observarmos o versículo 9 neste mesmo capítulo, temos: E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mateus capítulo 21, verso 9. As multidões apresentadas nas Sagradas Escrituras eram compostas na sua maioria por pessoas adultas, e neste caso eram 2 multidões. Elas ovacionavam Jesus na entrada de Jerusalém em direção ao templo, trazendo um alvoroço santo nessa cidade, onde Jesus é aclamado por todos como profeta de Nazaré da Galileia. O evangelista Mateus tem o cuidado de destacar que, no interior do templo, é gerado um ambiente de confronto das coisas erradas que praticavam ali, bem como de milagres e curas, em que as crianças repetem a mesma adoração dentro do templo que viam nos adultos na chegada em Jerusalém. É de suma importância que entendamos o tipo de ambiente que nossas crianças e adolescentes têm vivenciado. Elas irão reproduzir aquilo que têm no seu dia a dia, principalmente partindo do modelo familiar. Além disso, o que nos chama a atenção é que tal ação não se limita ao espaço físico de um lar, mas na amplitude de uma cidade, nos levando a crer naquilo que Deus pode promover através dos seus, no movimento norteador e libertador das opressões que assolam e destroem lares e famílias inteiras. A mesma pesquisa nos mostra ainda que a maioria dos agressores são conhecidos ou familiares. Isso nos alerta como cristão para uma promoção maior, bem como a promoção da vida na integralidade, vivermos e manifestarmos além dos limites do lar a intensidade do Evangelho de Cristo, não com demagogia ou somente no âmbito da religiosidade, e sim com sensibilidade ao Espírito Santo e ações práticas para que nossas crianças e adolescentes ecoem uma só voz, o mesmo coro que as crianças e adolescentes de Jerusalém na chegada de Jesus, e também para que nossos olhos estejam sempre abertos e coração sensível a quaisquer reações que tragam sinais diferentes em nossos filhos. Ainda existe 500 mil de vítimas por ano que clamam a Deus de alguma forma por socorro, e o Senhor conta conosco para que este número seja reduzido, que estas vítimas sejam resgatadas e restauradas pelo Senhor em nome de Jesus. A região da Galileia não era um mar de rosas. Tinha ali muitas adversidades sociais, e foi o lugar que Jesus mais exerceu seu ministério, como nos afirma o apóstolo Paulo, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, verso 20. Deus conta conosco para cuidarmos dos pequeninos, para que suas bocas ecoem o perfeito louvor. Oremos. Nosso Deus e Pai, Tu és um Pai de misericórdia que atende ao clamor do aflito e oprimido, que julga a causa dos órfãos e viúvas, agindo favoravelmente em sua defesa. Ó Deus, quantas crianças e adolescentes sofrem maus tratos e tantas outras coisas ao longo do dia e nós nem sequer percebemos. Te pedimos que nos conceda a graça de que cada uma dessas vítimas conheçam o poder restaurador do Teu amor através de nós e que sejam testemunhas da Tua graça e do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém.
Versículos para sua meditação. Mateus capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Compartilhe esta mensagem. Ela pode fazer a diferença na vida de mais alguém.